Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Na semana passada, nós começamos a estudar sobre as estrelas e as constelações. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a constelação do Cruzeiro do Sul. Vocês já ouviram falar nela? Já conseguiram enxergá-la alguma vez lá do céu? Não? Outro ponto que nós vamos ver hoje é sobre o movimento de rotação da Terra. Esse movimento é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E também um movimento de translação, que é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Fiquem atentos a todas essas orientações, anotem as dúvidas, passem marca-texto nas partes principais do texto. Amanhã nós vamos conversar mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade que vocês queiram levar para a aula, para compartilhar com a gente, pode levar, tá? Então, beijinhos, prestem atenção, depois nós nos falamos. Então, agora nós vamos ver as constelações. Qual constelação? A do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul, como vocês veem aí na imagem ao lado, é uma constelação que geralmente ela pode ser vista sempre no início da noite e ela é mais visível entre os meses de março a agosto. As suas 4 principais estrelas, elas formam uma cruz. Então, se vocês verem lá, traçando uma linha imaginária, forma-se uma cruz e por isso ela tem esse nome de Cruzeiro do Sul. A estrela que fica abaixo dela, que fica no pé, ela sempre aponta para o sul. Foi daí de onde veio o seu nome. Visualizando a estrela do Cruzeiro do Sul, nós vemos lá que próxima a elas, claro, existem outras estrelas, mas todas as estrelas são nomeadas conforme o seu brilho. Então, vocês podem observar aí que as estrelas têm o nome delas. Então, tem a estrela de Magalhães, que é a estrela que mais brilha. Então, utilizando o alfabeto grego, ela é chamada de estrela alfa. A estrela beta, que vem em segundo lugar, é a estrela mimosa, seguida da estrela gama e por último, formando o Cruzeiro do Sul, a estrela pálida, que é a delta. Só que observando lá, próximo a essas 4 estrelas, nós observamos uma outra estrela, que é chamada de estrela intrometida, tá? É como se ela tivesse se intrometido lá no meio dessas 4 estrelas e por isso ela é conhecida por esse nome. Geralmente as pessoas gostam muito de observar o céu e as estrelas, mas nem sempre é possível observá-las com uma grande nitidez, porque muitas coisas influenciam. O que influencia isso? As condições climáticas, né? Poluição, a quantidade de nuvens do céu. Outra coisa é a iluminação. Iluminação natural, aquela iluminação que vem da lua, referente ao reflexo, né? A iluminação do sol através dela. Quando essa iluminação do luar ela está muito forte, também atrapalha para que nós possamos enxergar as estrelas. E também, como nós já conversamos várias vezes, a iluminação artificial, que vem das iluminações das casas, né? A iluminação pública, a iluminação nas ruas. Nós até comentamos que quanto menor a iluminação, maior a quantidade de estrelas que nós vemos no céu. E é por isso que geralmente no interior e no litoral de São Paulo, dependendo da cidade que nós estamos, a quantidade no céu de estrelas é muito maior do que a que nós vemos aqui. É muito importante a gente conseguir reconhecer algumas constelações que tem no céu para que nós possamos nos localizar e localizar até mesmo as estrelas, tá? As Três Marias é muito conhecida, o Cruzeiro do Sul, e elas são as que mais facilitam as suas localizações. Vocês já sabem, já estão cansados de saber que a Terra se movimenta. Mas quais são as consequências desse movimento da Terra? A Terra ela possui 2 movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de translação é o movimento da Terra em torno do Sol.
Esse movimento é responsável pelas estações do ano. A Terra, ela tem um formato de esfera. Vocês podem observar nessa imagem que a Terra está fazendo um movimento de rotação, que metade da Terra está mais clara do que a outra parte. Essa parte clara da Terra é referente ao lado que está virado para o Sol. É o lado da Terra, é a parte da Terra que recebe a luz do Sol. E o outro lado, vocês podem ver que tem até uma iluminação, que seria a iluminação das casas, é o horário que é à noite. Então, o movimento de rotação é responsável pelos dias e pelas noites. Nós visualizamos o céu conforme a nossa localização. Então, às vezes, dependendo do lugar que nós estamos, se nós estamos num campo muito grande e esse campo é aberto, nós vemos como se o céu fosse formato esférico, né? Como se ele fosse uma meia-lua. Nós imaginamos que nós estamos dentro de uma bola, de uma esfera. Esse formato que nós vemos a partir da linha do horizonte, que nós vemos como se a Terra, como se o céu tivesse um começo e um fim, ele é conhecido como uma abóbora celeste. Na abóbora celeste, não se leva em consideração a distância que as estrelas estão do planeta Terra. É como se as estrelas todas estivessem presas nesse círculo, presas nessa redoma da abóbora celeste, que é uma redoma imaginária. Essa questão da posição das estrelas, ela auxilia muito no nosso entendimento. As estrelas, elas não ficam fixas no mesmo lugar. Na verdade, quem gira é a Terra, mas o que nós temos a ideia é que as estrelas e os astros todos no céu estão se movendo, que é o que dá uma ideia de movimento das estrelas. Já a esfera celeste é como se visse num todo o céu. A Terra, então, fica ao centro dessa esfera celeste, e o movimento, através dela, nós podemos perceber o movimento aparente do Sol. Nessa linha vermelha, que vocês veem na imagem, esse traçado vermelho que está lá no centro, seria o Sol fixo, tá? Então, fixem o Sol em um ponto dessa linha vermelha. Então, a Terra girando em torno do Sol. Porém, nós temos a impressão que o Sol e todas as outras estrelas, elas cruzam o nosso céu, eles se movimentam no céu. E esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol. Nós podemos perceber em vários momentos do dia, o Sol está em várias posições. Por exemplo, ao meio-dia, o Sol está bem acima. Se a gente for observar às 3 horas da tarde, já não está mais, ele está mais abaixo. Então, o Sol, ele não é que ele se movimenta, é um movimento aparente do Sol. E é através desse movimento que nós percebemos o movimento da Terra. E isso nos dá a impressão que quem está girando é a esfera celeste e não o planeta. Uma impressão errada, né? Então, ficou bem claro para vocês. A esfera celeste, ele está lá imóvel em relação à Terra. Quem está girando é a Terra. Ficaram atentos a todas as informações? Não se esqueçam de realizar a leitura das 106 e a 113, como eu já falei. Uma curiosidade, vocês sabiam que na bandeira do Brasil, no meio a todas as estrelas, o Cruzeiro do Sul está lá? E a estrela Alfa, que é a estrela de Magalhães, representa o estado de São Paulo? Pois é. Essa é nova, né? Você não sabia, eu tenho certeza. Vão lá pesquisar sobre as estrelas da bandeira. Quem sabe vocês descobrem mais algumas curiosidades. Então, amanhã temos um encontro às 8 horas da manhã, tá bom? Beijinho pra vocês e até lá. Tchau, tchau!